obrigado, Fernando. Esse tá aqui em cima, acho para melhorar. Isso aí é por causa da gravação. Tá. Esse aqui que vai falar. Tá bom? Muito obrigado. Olha, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Eu já me sinto de casa, né? Já estou vindo me sentindo em casa. E vamos juntos aqui trocar ideias, aprender um pouquinho, aplicar esses conhecimentos, porque é aquilo que eu sempre gosto de lembrar, a grande diferença não é apenas o que nós sabemos, é o que nós fazemos com aquilo que sabemos. Estamos todos extremamente acelerados. Muitas informações, muitos e-mails para ler, muitos grupos no WhatsApp, muitas cobranças, tem que comer maçã, comer linhaça, beber água, ler livro, cuidar do marido, cuidar do filho, do gato, cachorro, papagaio e periquito. A conta não fecha, peraí, temos que desacelerar um pouquinho, né? E a felicidade? E a tão falada felicidade? Onde está? Né? Em que momento eu me sinto feliz? Antes de começar a aprofundar nosso assunto, eu vou trazer aqui algumas sacadas, algumas dicas para todos nós, para que nós possamos refletir juntos. E já vou adiantar uma coisa interessante, que nós vamos falar isso no final do nosso encontro. Veja bem, o que nós temos hoje, é claro que eu não estou mensurando a dor de ninguém, eu estou contextualizando para entregar informação, mas o que nós temos hoje já é mais do que suficiente para promover a nossa felicidade. Não promover o conformismo, mas a felicidade. Porque a felicidade, ela está no momento presente, no momento exato, mesmo com os desafios. Claro que não estamos, como dissemos, mensurando a dor de ninguém, mas se nós aprendermos a viver mais no presente, valorizando o que nós temos, entendendo mais a vida, dando valor àquilo que não tem preço. Porque o preço é aquilo que nós podemos comprar. Mas o valor é aquilo que está além do dinheiro. Coisa simples. O cheiro do café da manhã. A voz do filho, da filha, do marido, da esposa, na cozinha, na sala. Às vezes o latido do cãozinho. O cãozinho é só um cãozinho, mas quando ele chega em casa, que começa a conviver, ele deixa de ser o cãozinho e passa a ser o fulaninho. O totó, ele é um membro da família. Não é verdade? Mas olha, o nosso bate-papo vai orbitar entre fatos, dados e evidências. Mas de uma forma muito simples. Não estamos aqui numa aula de medicina, de psicologia, de psiquiatria, de nada disso. É um bate-papo entre amigos que somos. E assim já estou me promovendo amigo de vocês, né? Então, avançando um pouquinho mais, eu quero refletir. Eu adoro frases, né? Se tiver alguém aí que me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estou sempre postando alguma reflexão. Porque, como eu sempre gosto de lembrar, as frases, para mim, elas funcionam como se fossem placas de advertência. Se você estiver fazendo uma viagem, você vai ver que as placas, elas te dão a dica daquilo que está por vir. Uma curva, uma ladeira, uma obra, um buraco, enfim. Mas o querido Albert Einstein tem essa frase que é atribuída a ele, que ele dizia que tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Agora veja que coisa interessante. Vamos fazer um contraponto, né? As coisas acontecem independente, tá errado ali? Independente de você acreditar nelas ou não. Independente. Se você acredita, acontece. Se você não acredita... Uma vez eu estava fazendo uma trilha sozinho, no alto da montanha, lá em Ilha Grande. E eu subi aquela montanha, difícil pra caramba, cheguei lá no topo daquela montanha, tinha uma plantinha, que até hoje eu não sei, porque eu não tinha internet, então eu não pude pesquisar, mas assim, tinha uma plantinha que tinha uma flor muito vermelha e muito bonita. E eu olhei lá no alto e falei, gente, que coisa incrível. Talvez eu tenha sido a primeira e a última pessoa que viu aquela flor. A natureza é assim. O fundo dos oceanos tem uma beleza incrível. Eles não se preocupam, né? Os peixes, a natureza, não se preocupa se você vai ver ou não. Elas são o que são. As coisas acontecem independente de você acreditar nelas ou não. E aí, veja que interessante. Na questão anterior,
Einstein nos diz que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Por outro lado, as coisas acontecem se você acredita nelas ou não. Ou seja, cada um de nós somos uma centelha do universo. Nós começamos a comparar, por exemplo, a minha bicicleta, o meu carro, o meu celular. Ao mesmo tempo, eu falo o meu corpo. Peraí, o meu corpo? Se eu comparo a minha bicicleta com o meu corpo, então tem coisa que eu não consigo entender aí. Por que não seria eu o corpo? Não. Porque eu não sou o corpo. O que eu sou então? Eu sou a consciência. E existem estudos de várias frentes, e não são poucos, que nos apontam a possibilidade, e basicamente eu acredito, da consciência não estar no corpo. Sabe uma coisa interessante? Carl Gustav Jung, que é conhecido como o pai da psicologia analítica, ele teve uma experiência que nós chamamos de EQM. O que é EQM? É experiência quase-morte. Experiência quase-morte é quando clinicamente o paciente morreu, ou seja, sem batimento, sem pulsação, morreu. Clinicamente, está morto. Mas, por algum motivo, ele volta, falando aqui no popular, ressuscita. Ué, peraí, como pode? O paciente morreu, agora volta? Vejam só, eu não sei se alguns de vocês, se alguém aqui teve o privilégio de estudar um pouquinho sobre essas questões. Veja uma coisa interessante, são diversos casos. Diversos casos. Tem alguns pontos muito interessantes. A maioria dessas pessoas que tiveram essa experiência quase-morte, ou EQM, relatam que viram um espaço de muita luz, de muita paz, de muita beleza. E a maioria dessas pessoas, quando retornam à consciência, dizem ter visto coisas incríveis, tido percepções e sensações extraordinárias que mudaram positivamente sua vida. Pelo menos para a maioria das pessoas. Voltando à questão de Carl Gustav Jung, que é conhecido como o pai da psicologia analítica, ele teve uma experiência EQM. E ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que a Terra era azul. Ele se desprende do corpo, isso está no livro, se não me falha a memória, vale a pena depois verificar isso, salvo engano, Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, ele vai, e só depois, anos depois, quando os primeiros astronautas foram à Lua, conseguiram comprovar que, de fato, a Terra era azul. Então, existem vários indícios que nos mostram que a consciência está além do físico. E que a consciência sobrevive à morte do corpo. Mas voltando aqui, então tem essa questão de Einstein, então a nossa consciência, ela se expande, tem até uma frase do Einstein que eu também sempre trago, né, que para mim é como se fosse um norte, uma direção, que diz assim, que a mente que se abre à nova ideia jamais voltará a seu tamanho de origem. Cada coisa que nós aprendemos vai ampliando a nossa ilha do conhecimento. Ao mesmo tempo que a nossa ilha do conhecimento, ela faz fronteira com o oceano do desconhecido. Por isso que quanto mais nós aprendemos, mais nós achamos que não sabemos. Quando a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe de alguma coisa. Quando a gente aprende um tiquinho que seja, a gente tem certeza que não sabemos de praticamente nada. Porque à medida que o conhecimento expande, a fronteira com o desconhecido também. Talvez seja por isso que Sócrates falava, só sei que nada sei. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Aí o que acontece? O nosso entendimento é muito pequeno. Muito pequeno, muito limitado. O que seria bem e mal? Nós achamos que a vida dá certo quando acontece quando e como nós achamos que deveria ser certo. Muitas vezes a vida dá certo em forma de errado. Quer ver uma coisa? Veja bem, comer um prato, uma tigela, uma porção graúda de pudim é bom, mas não faz bem. Comer um prato de folhas de alface não é bom, mas faz bem. Eu costumo dizer que nós, veja bem, estamos aqui entre amigos, tudo bem? Estou me sentindo em casa.
Inclusive você que nos assiste aí de casa, do seu trabalho, você aí da internet, estamos todos aqui criando uma psicosfera. Então, estou bem à vontade. Mas veja uma coisa, nós nos posicionamos muitas vezes como crianças, porque nós gostamos da sobremesa da vida. Já reparou isso? Quando alguma coisa vem para dar trabalho, ou vem diferente daquilo que a gente gostaria, nós reclamamos um pouquinho, ficamos tristes, desmotivados, porque nós gostamos da sobremesa da vida. Mas, se nós tivéssemos 3 anos de idade e nós fôssemos fazer uma refeição, muitas vezes nós comemos a carninha, o feijãozinho e o arrozinho pensando no pudim. Mas se dependesse da vontade daquela criança, aquela criança queria só o pudim. Mas se ele comesse só o pudim, não ia chegar na idade adulta. E se chegasse, não ia chegar bem. Então, o nosso entendimento é muito pequeno ainda. Por isso que nós temos que ter muita flexibilidade para a vida e pensar juntos, né? Será que alguma coisa que eu me chateei, será que realmente foi ruim para mim? Aí eu pergunto, e deixo aqui a pergunta no ar. Alguma vez na sua vida já aconteceu alguma coisa que você achou muito ruim e com o passar do tempo você viu que aquilo foi maravilhoso? Já aconteceu com você? Sim. A maturidade é maravilhosa. A maturidade é maravilhosa. Por isso que nós temos que ter muita flexibilidade para a vida. E por isso que eu falo com toda tranquilidade. Eu não preciso ter uma bola de cristal para dizer que todos nós aqui temos um punhado de problemas. Mas um dos grandes desafios e ao mesmo tempo das grandes sacadas é aprender a ser feliz no momento presente. No dia a dia. Com o que nós temos. Isso não significa que nós temos que nos conformar. Não, você não precisa se conformar. Você precisa só valorizar, entender, valorizar o que você tem de bom e buscar transformar aquilo que você deseja. Posso garantir que essa mudança de percepção muda muita coisa. Mas avançando um pouquinho mais, o que é real? O que é imaginário? Você vai ao cinema. Existe uma tela luminosa com milhares de pontinhos. Esses pontinhos sincronizam com o som e você vai tendo aquela projeção e vai se emocionando, vai se encantando, vai se assustando, mas nada daquilo é realidade. Mas nós adoramos. Isso acontece também com a televisão. Isso acontece também no teatro. Você vai no teatro, você sabe que aquelas pessoas não são quem elas estão dizendo ser, elas estão representando. Mas nós vamos ao teatro e nos encantamos ou nos chateamos. Mas o que é real? O que é imaginário? A verdade, meus novos amigos, é que tudo acontece na nossa cabeça. 2 pessoas vão a uma festa. Uma disse que a festa foi maravilhosa e a outra disse que foi uma droga. E aí? Mas a festa era a mesma. Às vezes são irmãos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesma formação, mesmas experiências, teoricamente, em base. Mas as 2 têm percepções totalmente diferentes. E aí? A festa foi boa ou ruim? Depende. Isso acontece também na nossa vida. Existe o efeito placebo, que a maioria daqui deve conhecer. Todo mundo conhece o efeito placebo? Para quem não lembra, o efeito placebo é quando o paciente ele toma uma medicação e aquela medicação não tem nada, tecnicamente. É um medicamento que, na verdade, não é um medicamento. Mas ele toma aquilo ali acreditando e muitos pacientes apresentam melhoras. A ciência até hoje não tem uma explicação clara para isso. E existe o efeito nocebo, que é primo do placebo. O que é o efeito nocebo? Imagina assim que todo mundo aqui é ator. E nós vamos fazer um experimento. E uma pessoa apenas, ou algumas poucas pessoas, não são atores. E o nosso papel é tomar a água que vai ser distribuída e depois alguém vai chegar aqui, um outro ator, e vai dizer que a água está envenenada e que todo mundo lá embaixo está passando mal e nós, atores, vamos passar mal. E dessas 3, 4 ou 5 pessoas que estão entre a gente, vai ver nossa reação. Muito provavelmente elas vão ter reações parecidas com a nossa representação que elas acreditam ser verdade. E elas podem, inclusive, passar mal de verdade, certamente passarão. Então, o que é real? O que é imaginário?
temos que começar a refletir sobre isso. Talvez seja por isso que Jesus, que para mim é um grande ícone religioso, espiritual, mas mesmo que você pense diferente, não podemos discordar que ele foi um dos maiores sábios, talvez o maior sábio da humanidade. E Jesus dizia assim, vigia e ora. Ele também nos dizia, a verdade liberta. Ué, mas que verdade é essa? A fé remove montanhas. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Que interessante. Então não foi ele que me curou? Foi a minha fé? Aquilo que eu acredito? Interessante. Talvez ele não tinha mecanismo naquela época para falar, porque as pessoas não tinham capacidade de entender. Como hoje, muitas vezes, nós não temos, mas estamos um pouco mais, digamos assim, evoluídos no quesito da informação, do conhecimento. Então, eu preciso parar para rever algumas coisas dos meus conceitos. Tem um termo que está crescendo muito, eu estou muito feliz com esse termo, que é autocura. Existe o nosso sistema autônomo, o sistema do corpo. Você vai dormir, o coração continua batendo, e que bom que é assim. Você continua respirando. Você toma um corte, o teu corpo está programado pela natureza para fazer a regeneração. Você não precisa nem se preocupar. Eu já quebrei a perna 3 vezes. Da última vez, eu quebrei a perna e eu ficava olhando minha perna lá e falava assim, tudo que eu tenho que fazer é esperar. O corpo está fazendo o trabalho dele. Isso é autocura. Mas essa é a autocura natural, do sistema autônomo do corpo. Mas e a autocura consciente? Uma coisa que eu disse aqui, num dos nossos encontros passados aqui nessa casa, eu disse que as nossas doenças, muitas delas, e claro que aqui não é uma terapia em grupo, e como disse também não é uma aula, estamos aqui juntos pensando, refletindo sobre a vida, para melhorar a vida, porque como diz Jesus, a verdade liberta. Mas aí eu te pergunto, muitas doenças que nós tivemos poderiam ter sido evitadas. De acordo com o nosso comportamento, os nossos sentimentos, nossas emoções, vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Mas se o corpo produz uma doença, ele também pode produzir a cura. Se você machuca o seu braço, faz um corte, dias depois ou semana depois, o corpo vai estar regenerado, se tudo estiver bem. Mas e a autocura consciente? Efeito placebo. Efeito placebo. Para aquilo que eu acredito. Mas e se eu direcionar o que eu acredito? Porque uma coisa é uma coisa vaga, uma coisa solta. Outra coisa é pontual. Quem vai tomar um medicamento e ele abençoa o medicamento, acredita de verdade que aquilo vai servir, que vai melhorar, e que ele está melhorando, e que tu está dando tudo certo, ele melhora. E não estamos falando de espiritualidade ainda. E não estamos falando de religiosidade ainda. Embora a religiosidade e a espiritualidade sejam muito importantes para todos nós, só para a gente separar uma coisa da outra, porque às vezes nós misturamos as coisas. O que é fé? O que é espiritualidade? E o que é religiosidade? A religião, ela está ligada ao campo filosófico, digamos assim, cultural. Cada região do planeta tem suas crenças. Então, as crenças daquela pessoa está alinhada com aquilo que ela acredita, com as aptidões dela, com as experiências dela de vida, sobretudo cultural, enfim. A espiritualidade é o todo, é a conexão com o divino. Tem pessoas que não têm uma religiosidade, mas têm uma espiritualidade. Vai no meio da mata, abraça a árvore, bota o pé na grama, bota o pé na areia. Engraçado que a ciência prova que tudo isso faz sentido. Nós vivemos, dentro de um oceano de tecnologia, sinais de Wi-Fi, 3G, 4G, 5G e muitas outras coisas, canais de televisão, de rádio. Então nós estamos altamente eletrizados ou agitados com toda essa tecnologia. Conscientemente, porque temos muitas informações que não conseguimos processar numa velocidade que nós não estávamos preparados para tanta velocidade. O ser humano não estava preparado para isso.
O cérebro humano é altamente adaptável, mas nós não estamos preparados para isso. Processamos informações da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Mas colocar o pé na areia, colocar o pé na grama, muda muita coisa. Libera essa descarga eletrostática, eletromagnética das tensões que nós estamos imersos. Mas vamos avançar. Então, efeito placebo, efeito nocebo, né? Entendemos realmente que tudo depende da nossa forma de encararmos a vida. Veja uma coisa interessante. Eu brinco, e mais à frente vamos falar mais sobre isso, que nós nascemos para sermos felizes. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, nossa, que bacana ver você falar isso, né? Muito motivador, né? Mas não é só motivador, não. É verdadeiro. Eu vou provar para você daqui a pouquinho. Veja uma coisa. Por que nós nascemos para sermos felizes? Uma pessoa que sente predominantemente, claro que a nossa vida não é uma propaganda de margarina, né? Não é disso que estamos falando do mundo real, né? Mas uma pessoa que procura bons sentimentos, estar com pessoas agradáveis, ver que cada problema pode ser uma grande oportunidade, enxergar os desafios da vida como oportunidade de crescimento, essa pessoa que valoriza o amor que tem pelo marido, pelo filho, pela esposa, pelos amigos, pela vida, pelo cachorrinho, pelos pets, o gato, né? Você conscientemente busca dentro de você aquele lado luz que todos nós temos. Mas tem pessoas que, por motivos diversos, que não vamos entrar nessa questão, buscam o contrário. Acontece um problema, valoriza muito mais os problemas. Tem pessoas que acontece um problema, passa o dia inteiro reclamando e entra em outras reclamações. É como se a área do cérebro ligada às reclamações estivesse altamente fortalecidas. Sente muito mais prazer, alegria e satisfação, não alegria totalmente, mas uma espécie de satisfação em fazer críticas. É como se a crítica lhe fosse muito mais familiar. Então, pessoas que cultivam sentimentos como ódio adoecem. Pessoas que cultivam sentimentos como amor vivem mais e melhor. Pessoas que valorizam mais os pontos positivos da vida que todos nós temos vivem mais e melhor. Pessoas que valorizam as dores, as tristezas. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu falei esses dias porque tem poucas semanas. Uma paciente me procurou, mantendo aqui todas as particularidades, né, da consulta, mas aconteceu uma coisa tão bacana que eu quero compartilhar com vocês que estão aqui e você que está em casa. Essa paciente está vivendo um momento de transformação. Sabe aquele momento que parece que nada dá certo? Só que muitas vezes a vida dá certo em forma de errado. Só o tempo vai nos mostrar isso. Mas pontuando essa questão dessa paciente, ela teve perdas no plural, de algumas ordens, sobretudo familiar. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, doutor, eu decidi não ser uma pessoa amarga nem triste, por isso eu vim pedir ajuda. Aí eu falei assim, gente, a consulta foi para mim. Porque nós aprendemos também. Você que ensina, você aprende mais muitas vezes com o aluno do que o aluno com você. Você que é pai e mãe, você aprende mais com teus filhos ou com teus netos do que eles com você. E naquele momento eu falei, gente, que coisa linda. Porque quando está tudo muito legal, falar que tudo está certo, que nós vamos ser fortes, é uma maravilha. Mas quando a chuva cai, quando o frio aperta, quando a noite avança, aí é que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Doutor, eu decidi não ser uma pessoa amarga nem triste. E é lindo ver isso, porque todos nós tivemos desafios da vida. Todos nós temos, mas depende muito da forma que nós encaramos a vida. Encarar a vida com mais resignação, com mais amorosidade. A religiosidade ajuda muito. A espiritualidade, a conexão com o divino, vamos entender isso mais à frente agora. Por sinal, eu tenho que me ligar há um tempo, né? Então, assim,
Então, vamos entender isso na prática, né? Pegando mais alguns dados interessantes para nos apontar a direção, porque a vida se transforma quando nós mudamos a forma que encaramos a vida. Antes eu faço uma observação e a partir de agora eu vou trazer algumas pontuações, né? E para iniciar essas pontuações, eu queria trazer essa sugestão. Cuidado com problemas imaginários. A maioria dos nossos problemas nunca irão acontecer. Basta olhar para o passado. Eu não vou entrar em detalhes, temos que acelerar um pouquinho o nosso conteúdo, mas eu queria deixar essa reflexão para vocês. Cuidado, porque a felicidade, a alegria, ela está dentro de nós. Lembra lá no início, Einstein falando que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber? Então, nós temos aqui um universo mental. Toda vez que nós olhamos no espelho, é como se fosse o universo se experienciando. Os raios do Sol percorrem quase 150 milhões de quilômetros para chegar até a tua face. Quando nós olhamos para o Sol e recebemos conscientemente os raios do Sol aquecendo a nossa pele, o nosso rosto, a nossa face, é um momento de extrema intimidade e único, porque ninguém consegue enxergar o céu como você. Olhar os astros, a lua, as estrelas, nos coloca num lugar seguro e real, porque fisicamente nós somos limitados, pequenos, mas espiritualmente nós somos infinitos e eternos. Essa consciência de sermos especiais, mas não é ser especial além do mais do que o colega ao lado. Não é disso que estamos falando, porque nós temos uma tendência a achar que nós só seremos especiais se formos mais do que o colega ao lado. A grande dica e a sacada, obrigado, nós não concorremos com o outro. A grande concorrência é consigo mesmo. Os medos, as ansiedades, os anseios, as preocupações, as inseguranças, as dores, os traumas, os desejos, as compulsões, as vontades. Tem pessoas que para resolver um problema criam um problema. Você conhece alguém assim? Então, vamos lá, o problema aconteceu, vamos resolver o problema. Não criar um problema para resolver um problema. Tem pessoas que resolvem tudo com muita elegância no quesito da tranquilidade, do jeito, da facilidade, da leveza. E tem pessoas que, até para você apresentar um problema, você já tem... Não, calma. A vida precisa de leveza. Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas olha só, então cuidado com os problemas imaginários. Vamos agora fazer algumas pontuações, aproveitando esse segundo momento aqui do nosso encontro. Veja só, as culturas, as religiões, espalhadas pelo tempo, separadas pelo tempo. E não apenas pelo tempo, separadas pelo tempo e pelo oceano. Nos diziam que nós temos poderes, energias nas mãos, mas que história é essa? Não parece uma coisa meio fantasiosa? Não. É interessante porque a ciência está provando aquilo que os espiritualistas, de um modo geral, já sabiam. Que a palma das nossas mãos tem concentrações, né, de forças. É como se os dedos fossem... Sabe, por exemplo, você tem um fio, né, um fio que passa energia, e aí o fio ele tem uma capinha. Você bota a mão no fio, você não vai tomar choque. Pelo menos é para isso que serve aquela capinha. Mas se você colocar o dedo na pontinha do fio, você vai tomar um choque, sim ou não? Então, a pontinha dos nossos dedos é como se fossem os fios que liberam energia e da palma das nossas mãos. E a ciência está evoluindo e está entendendo mais essas questões. Mas olha que interessante. Eu peguei esse dado aqui, né, da USP, mas tem outras questões interessantes. Algumas técnicas e práticas espiritualistas, como, por exemplo, a barra de Axis, o reiki, o passe magnético para os espíritas, tem também os passes na Umbanda, no Candomblé, tem também, por exemplo, a bênção dos padres, dos sacerdotes, de um modo geral, de outras crenças. E quantas outras práticas religiosas que diz, né, o Jorei da Igreja Messiânica, que diz que nós temos energia nas mãos. Agora tem uma coisa interessante.
que o doutor Sigmund Freud nos dizia. Ele dizia assim, tem coisas que você tem que provar para ver. O sabor da laranja, o sabor da maçã. Como é que eu vou explicar para você o sabor da melancia, do abacaxi? Eu posso tentar, posso me esforçar, mas você vai ter que provar para saber. Então, as experiências transcendentais, espirituais, espiritualistas, são extremamente pessoais. Isso está ligado ao campo da fé. É o incognoscível. É aquilo que não temos como mensurar. Assim como o amor que nós sentimos. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Antoine de Saint-Exupéry, vamos entender mais um pouquinho daqui para frente, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele nos dizia: o essencial é invisível aos olhos. Um livro para criancinha? Não. Ele só encontrou uma forma poética de apresentar pontos de vista extremamente maduros, evoluídos, sofisticados, e que nós precisamos deles para a vida. Porque ganhar dinheiro é maravilhoso. Os nossos méritos da vida, os diplomas, os certificados, né, as viagens, os congressos, as certificações, os prêmios, as medalhas, tudo isso é importante. Mas o que mais importa não são os bens, aquilo que é mensurável. O mais importante é aquilo que está no coração. O amor que você sente por aqueles que te rodeiam. Mas vamos avançar. Daqui a pouquinho a gente dá mais um passinho nessa questão. Mas então, só para fechar esse ponto aqui. Então, as nossas mãos são concentração, tem concentrações, né, de forças que pode proporcionar a cura, o equilíbrio. Mas tudo isso parte de um grande órgão chamado cérebro. E dentro desse órgão, nós temos a glândula pineal, que é a antena do nosso corpo. Por sinal, nós no último encontro falamos rapidamente, como vamos falar mais uma vez rapidamente sobre essa questão, mas quem sabe no outro encontro nós possamos entender um pouco mais sobre esse órgão que é tão esquecido e que tem tanta importância, porque a glândula pineal, ela é o único órgão do corpo humano que tem a relação com a quarta dimensão, que Einstein vai falar, que é a relação espaço-tempo. Super importante para a nossa conexão com o divino, para a nossa conexão com a espiritualidade, com a divindade. Mas isso vai ficar para um outro momento. Mas vamos voltar para cá. Então, veja que interessante. Felicidade, neurociência e Richard Davidson. Esse profissional aqui, ele é um neurocientista que foi aclamado alguns anos atrás pela revista dos Estados Unidos como uma das 100 pessoas mais influentes da atualidade naquele ano. Ele fez um trabalho muito importante, cujo resumo beneficia todos nós como conhecimento para possível aplicação na vida. Ele entrevistou, né, fez um exame em um monge, o Metier Ricard. Fizeram uma avaliação para ver como a meditação influenciava o comportamento das pessoas. Esse monge, ele tem muito conhecimento de meditação, alto nível de concentração, levaram ele para fazer um exame, colocaram aqueles eletrodos para fazer um eletroencefalograma. Quando eles começaram a fazer o exame, a máquina parecia que tinha quebrado. Por quê? Porque uma área do cérebro onde nós conseguimos mensurar o nível de alegria e de felicidade das pessoas, só para entender o contexto. Imagina assim que você tem uma casa. Essa casa tem o banheiro, tem a cozinha, tem a sala, tem a varanda, tem a piscina, tem a churrasqueira. Vamos dizer que a sua casa ela é muito grande e tem uma área de festa. Se tem muita gente na área de festa, teoricamente está tendo uma festa, sim ou não? O cérebro é mais ou menos assim. Estamos melhorando a didática para que facilite o entendimento. Essa área de festa daquele monge estava super iluminada, de tal modo que nunca foi visto antes. Por isso que acharam que a máquina tinha quebrado. Mas depois eles perceberam que não tinha quebrado. Fizeram novos testes e perceberam que ele realmente tinha um nível de felicidade muito grande. Por sinal, esse paciente, ele foi, digamos assim, aclamado na época
como o homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque nunca foi visto alguém com tamanha felicidade até então. Então, se vocês colocarem aí exame, eletroencefalograma, homem mais feliz do mundo, é o Metier Ricard, que foi pesquisado pelo neurocientista Richard Davidson. Mas aí começa a nos provocar a reflexão. Por que ele é feliz? Ele não tem bens. Muito pouco. Ele não viaja, porque nós associamos felicidade a viagens, que é muito legal, diga-se de passagem, né? Bens materiais, bebidas, festas, talvez baladas para alguns, churrasco para outros, futebol para outros. Ele leva uma vida muito regrada. Então, isso nos provou cientificamente, segundo a neurociência, que a verdadeira felicidade não está no outro, não está nas situações, não está nos bens, não está nos méritos. Tudo isso ajuda, mas não define. Porque a pessoa que está, digamos assim, viciada em buscar resultados e não desfruta da jornada, é como se ela estivesse enchendo um saco sem fundo. Imagina encher um saco sem fundo, nunca vai chegar. Perseguir o vento. Nunca vai. Então, o grande desafio é reconhecer e valorizar, desfrutar da jornada. Porque se nós pararmos para pensar, a vida é muito mais sobre caminhada do que chegada. A felicidade, a alegria, ela está no processo, não no pódio. Aquele que descobre isso encontrou a direção. É desafiador para todos nós, porque todos nós nos distraímos com muita facilidade. As distrações são diversas. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, que distrações são essas? Medos, inseguranças, desejos, objetivos, cobranças, as distrações do dia a dia, que são muitas. Você acorda na segunda-feira e você fala, não, hoje eu começo a academia. E hoje começa a minha dieta. Sabemos que segunda-feira é o dia global da dieta, né? Mas aí você dormiu mal, já não vai naquele dia. Ou tem um imprevisto de manhã, já não vai naquele dia. Gente, quer começar? Começa agora. Não espera a segunda. Não espera o final do mês. Alguém importante para você? Peraí, calma aí. Fulano, tudo bem? Olha só, você é importante para mim, queria te pedir desculpas, quero dizer que eu não guardo mágoa de você. Enfim, fala o que tem que falar, não deixa para depois. Eu estava uma vez num treinamento, aí eu falei pro aluno, e aí ele falou, não, minha esposa, eu vou mandar uma mensagem para minha esposa, ela é muito importante para mim, mandou uma mensagem para a esposa dele, e aí a esposa respondeu, ele começou a rir, eu falei, o que houve? Minha esposa perguntou, eu falei para ela que ela é especial para mim, que ela é importante, e ela perguntou aonde eu estou bebendo. Gente, eu acho que ele estava um pouco enferrujado, hein? Acho que essa relação, essas declarações não tinha acontecido com muita facilidade, não. Mas olha, mas que seja o início de uma nova jornada. Que seja o início de um novo momento da nossa vida. Para encararmos a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Aí, avançando um pouquinho mais. Práticas religiosas. Práticas religiosas, olha que interessante. A ciência assim, nos mostra em várias pesquisas, de vários ângulos, que a prática religiosa está diretamente ligada à saúde física e mental e à qualidade de vida. Veja uma coisa, respeitamos todas as crenças religiosas. A melhor religião é aquela que nos torna uma pessoa melhor. Nosso objetivo não é avaliar, não, mas entender os pontos positivos das nossas crenças, porque aquele cidadão que ele vai à missa dele no domingo à noite e ele volta se dizendo que ele está abençoado, o sono dele vai melhorar, ele fica mais paciente com a família fica mais paciente com ele. Por que fica mais paciente com ele? Porque ele fica mais flexível. Então, mesmo que os outros não mudem, ele muda o comportamento dele. Porque é aquilo como nós dissemos, quando você muda, seu mundo se transforma. Nós desejamos muito que o outro mude. Mas se nós temos dificuldade em mudar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, como é que nós vamos querer mudar o outro? Então eu tenho que fazer o quê? A minha parte. A parte que me cabe. Mas queria deixar esse dado para você super interessante, que a prática religiosa, como disse, né? Aquela pessoa que vai ao culto religioso, né? Aquela pessoa que vai à missa, aquela pessoa que vai na sua casa espírita, aquela pessoa que faz a sua prática espiritual ou espiritualista na sua casa, lê o livro tal,
Porque, como disse para vocês, nós nascemos para sermos felizes. Pessoas que promovem bons sentimentos, bons pensamentos, boas emoções no mundo real, porque o mundo não é uma propaganda de margarina, como falamos. Mas aquela pessoa que busca sentimentos agradáveis, promove esses sentimentos agradáveis, e como disse Jesus, vigia e ora, ele tem uma tendência a viver melhor. O contrário também é verdadeiro, mas fica aí essa reflexão, né? A prática religiosa está ligada diretamente, de forma muito forte, à saúde física, à saúde mental e à qualidade de vida. Agora, eu vou fazer um outro contraponto aqui importante, que vale a pena. Na verdade, é um complemento, mas por um outro ângulo. Eu tenho dito, meus amigos, que a intuição é o GPS divino em nós. A intuição, e eu fico impressionado como nós banalizamos. Veja uma coisa, eu vim para cá, eu não pergunto para ninguém. Se você, assim como eu, tem mais de 40 anos, você viveu num mundo que nós não tínhamos GPS nem smartphone, né? Você lembra, né? Você ia para um lugar, você ficava... Você conhece a rua tal, esse endereço? Hoje em dia acabou. Acabou. GPS na porta. Pronto, resolveu. Que mundo maravilhoso, né? Mas, imagina só você hoje com essa tecnologia, você deixar de usar a tecnologia. É isso que nós fazemos com a nossa intuição. Passaria a tarde toda falando só sobre isso. Os animais já nascem sabendo. Falamos isso aqui no encontro passado. Os animais já nascem sabendo. Existe uma psicosfera. Você vê que milhões de peixes nadam juntos, num cardume gigantesco. Eles não batem entre si. Nós passamos num corredor e esbarramos um no outro, gente. Calma aí. Entendeu? É impressionante. Nós temos que aprender com os animais. Né? Existe uma psicosfera. Os pássaros. Vamos lá, ó. Amanhã, às 10h45, nós vamos numa velocidade tal, na direção tal, rumo tal, vamos parar em tal canto, fazer um... Gente, não há essa comunicação, mas há uma forma de comunicação que nós não conseguimos entender. Os pássaros, eles voam, eles fazem as suas imigrações numa velocidade correta, numa direção correta, tudo correto, sem uma troca. Você olha o ninho, você já sabe qual é o pássaro. Eles não leram a planta, não leram um livro, não existe um curso para os pássaros, como fazer o ninho da sua espécie. Isso passa totalmente, falando numa gíria, né? Batido por todos nós. Como é que pode uma coisa dessa? E nós estamos muito preocupados com o quê? Eu acho que a gente precisa voltar para a nossa essência. Quem aqui olhou para o céu hoje para ver como estava bonito o dia? Quando acordou, abriu a janela, respirou e agradeceu? Então, são pequenas ações assim, parabéns para vocês. Vocês que não fizeram isso, possamos passar a fazer. Você vai dizer assim, poxa vida, uma vez eu estive lá, num bate-papo que nós tivemos, lá no Clube Militar, e o Hugo Richard me disse, e aquilo ali começou a reverberar na minha cabeça, e a partir dali mudou alguma coisa dentro de mim. Mas os pássaros já nascem sabendo. Eu fico impressionado com essa questão que eu digo para vocês. Não existe um curso para os pássaros, como fazer o ninho da sua espécie. Você olha o ninho, você já sabe qual é o pássaro. A girafa cai de uma altura de 2 metros no nascimento dela. Poucos minutos já está de pé, poucos minutos já está andando, poucos minutos já está correndo. E nós precisamos uns dos outros nos primeiros anos da nossa vida. Anos. Eu acho que a gente precisa mudar algumas coisas. Precisamos nos conectar mais à natureza, agradecer mais, nos aproximar mais do divino. Perceber que tudo que existe são bênçãos do divino. Inclusive Einstein, né, eu já falei para vocês, não preciso nem dizer quando eu sou fã dele, ele dizia assim que só há 2 formas de se viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres. Outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Eu acredito, porque quando eu vejo a Terra girando com tantas perfeições, numa distância perfeita do Sol, numa velocidade perfeita, com os oceanos lindos, que nos garante a vida, a Lua oxigenando as águas do oceano, mexendo com os nossos hormônios, imagina só essas águas todas estagnadas. Se você esquece um balde lá na sua despensa, sei lá, despensa não, na área de serviço, né? E você, 3 dias depois, já está um cheiro horroroso, imagina os oceanos todos estagnados.
nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a Lua, ela balança as águas do oceano, possibilitando a vida na Terra. E tantas outras coisas que não pode ser obra do acaso. Então, a vida é um milagre maravilhoso, que nós temos que celebrar. Parar de ficarmos nos preocupando com as questões do dia a dia de forma excessiva. Não podemos banalizar a nossa realidade. Vamos resolver, vamos estudar, vamos melhorar, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, mas de uma forma leve. Não é banalizar, nem também supervalorizar, né? Mas vamos avançar porque o nosso tempo está ficando apertado. Então, dica preciosa, a intuição é o nosso GPS, o GPS divino em nós. Pergunta, mas Hugo, como eu posso elevar a minha percepção da realidade, a minha intuição? Respira, acalma. Você deve ter uma linha religiosa. A melhor religião é a tua, para você. Aquela que te faz uma pessoa melhor, aquela que te sintoniza. Mas você pode me dizer assim, mas Hugo, eu não tenho religião. Tem pessoas que a vida por si só já é uma prece. Bons comportamentos, bons sentimentos, boas ações, faz o bem, pensa o bem, ajuda quem pode, não fala mal de ninguém, tenta colaborar. A vida é uma prece. Então, está no caminho certo. Mas a religião, só para concluir esse ponto, a religião, na verdade, vem de uma palavra chamada religação, que na verdade vem de uma outra palavra chamada religare, que é uma religação com o divino. Mas aí eu te pergunto, se existe uma religação, existiu uma ligação. E se existiu essa ligação e nós estamos tentando essa religação, significa que nós perdemos? Talvez seja por isso que os nossos irmãos menores, os animais, tenham esses conhecimentos incríveis. Os animais sabem caçar, pescar, procriar, se proteger, se comunicam entre si sem dar uma palavra. Então, acho que nós perdemos essa conexão, esse GPS divino. Peraí, eu devo fazer isso? Aí o coração fala. O problema é que às vezes o coração se confunde com o que você pensa. Eu estou sentindo que isso vai ser ruim para mim. Não, na verdade isso é só um pensamento. Mas se você estiver sintonizado, as vontades conscientes ou inconscientes não vão tentar te iludir, te confundir com aquilo que de fato está no coração. O que está no coração é de fato a tua intuição, a conexão com o divino, a conexão com a essência da vida, da criação, que todos nós temos, diga-se de passagem. Avançando aqui um pouquinho mais, a fé cura, o medo adoece. Gente, isso aqui é muito importante. Informação tão simples, mas extremamente complexa. A fé no divino. Tem um filme que eu vou sugerir para todos vocês aqui, tá? Se não me falha a memória, tá no Netflix. Você que está em casa também, deixe seu comentário aí se você já assistiu esse filme. Chamado Fé para o Impossível. É a história de um casal americano que moram aqui no Rio de Janeiro. É uma história real. E eu não estou dando spoiler, é só a sinopse do filme. A mulher ela é agredida por um morador de rua com transtornos mentais. E acontece muita coisa. E eles fazem uma corrente de oração e o impossível acontece. Vale a pena ver o filme. Não é uma grande produção, com absoluto respeito à produção do filme. Não é uma produção hollywoodiana, como quero dizer, da Marvel. Mas tem uma mensagem maravilhosa que vale a pena aí a nossa reflexão. Fé para o impossível, tá bom? Depois me digam se vocês gostaram. Mas avançando aqui um pouquinho mais, quando nós nos conectamos com a nossa fé, com as nossas crenças, com os nossos valores espirituais ou espiritualistas, nós nos colocamos numa força interna muito grande. É aquilo que eu falei para você. Vai tomar a tua medicação? Abençoa a tua medicação. Imagina que ali vai curar o teu corpo, porque é aquele termo que nós precisamos voltar a outro momento aqui para falar mais sobre isso, que é a autocura. Lembra que eu falei? Que nós temos a nossa parte do sistema autônomo, que você toma um corte, o corpo regenera, mas tem a parte que nós não usamos, que é a parte consciente, a colaboração do paciente com a cura.
Porque o paciente chega no seu consultório e ele quer ser curado, mas quer até que parte? Até a parte 2 ou ele quer de verdade? Inclusive, o pai da medicina moderna, Hipócrates, nos dizia: antes de tentar curar uma pessoa, certifique-se de que ela esteja disposta a abrir mão daquilo que a faz adoecer. Gente, isso é muito sério. Porque às vezes você está produzindo a doença. Aconteceu uma situação, inclusive com o querido professor meu, ele contou uma história que eu achei muito interessante. Ele, resumindo a história, ele disse que certa vez atendeu uma paciente que, no final das contas, a paciente chegou à conclusão de que ela estava adoecida como uma forma de punição ao marido. Que, na verdade, o marido tinha sido um ótimo marido, mas havia tido um conflito de ponto de vista. E ela descobriu aquilo, percebeu que não tinha nada a ver e que era uma forma que ela tinha de punir ao marido ficando doente, e ali muda tudo. Aí começa, de fato, o processo de cura. Mas olha, a fé cura, o medo adoece. O medo adoece porque na pandemia nós tivemos muitos casos, pessoas que saíram do seu eixo e foram, a níveis extremos. O medo da incerteza, a insegurança. Mas aqueles que tinham fé passaram melhor. Claro, não sem dor, não sem desconforto, mas a fé, além de tudo, a fé no divino, a fé na vida. Tem até uma letra que todo mundo acha que é do Gonzaguinha, mas não é do Gonzaguinha. É do Erasmo Carlos, de uma música linda que diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. O menino disse, para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Essa conexão com a natureza, com o divino, acreditando que tudo que nos acontece pode ser bom. Nem sempre é bom, mas é uma escolha pensar assim. Porque as pessoas mais confiantes para a vida vivem melhor. Inclusive atravessam seus desafios com muito mais resignação, com muito mais esperança, com muito mais tranquilidade e com muito menos transtornos. Só para concluir essa questão aqui, a fé é importante e o medo é a fé invertida. O medo, como disse, adoece. Fé e esperança. Sabe uma coisa interessante? A fé e a esperança. Eu costumo dizer que quem tem fé, inevitavelmente tem esperança. Porque se você tem uma conexão com a força maior que te rege, que te guia, e essa conexão está dentro de você, na tua mente, no teu coração, automaticamente você vai ter esperança. A pessoa, quando perde a esperança, por isso que diz que a esperança é a última que morre. Quando perde a esperança, ela se fecha para a vida, perde o entusiasmo. É como um carro sem combustível. Pode ter o motor que tiver, sem energia, não roda. E caminhando aqui para o encerramento, meus amigos, a vontade de chegar lá, mas para chegar lá é preciso conhecer. Onde eu quero chegar? Nesse momento da minha vida, o que me motiva? Porque a cada instante da vida nós temos uma nova perspectiva. Não podemos, nem devemos viver sem objetivos. Meu objetivo é ajudar meu filho, meu neto. Meu objetivo é levar uma vida tranquila, poder viajar a cada 6 meses, a cada ano. Meu objetivo é fazer um trabalho social. Meu objetivo é aprender coisas novas e poder compartilhar. Ou seja, cada um está vivendo um momento de vida. O que não pode fazer é acordar e ir dormir sem um propósito. Você veio para cá, se você tivesse uma bolha no seu pé, se você não tivesse um objetivo, você nem viria para cá, você ficaria em casa. Mas se você tiver um objetivo, como a bailarina, você não precisa ter uma bolha, você pode ter 10, 15, 20 bolhas no seu pé. Nada vai te parar, porque a bailarina, ela tem a expectativa e o desejo de fazer a grande apresentação dela. Então, essa bolha no pé não vai parar. Nada para uma pessoa com objetivo. E essa apresentação da bailarina dá cor e dá brilho para a jornada dela. E depois aquela apresentação vira outra e outra e outra. E assim é a vida. Por isso nós precisamos, Viktor Frankl, ele
o autor da logoterapia, ele nos dizia que a busca de sentido é o que nos leva para frente. Só essa questão da logoterapia do Viktor Frankl poderia nos dar outro momento aqui de reflexão, mas não vou aprofundar nessa questão. Avançando aqui, pessoal, aí aquela questão que eu falei com vocês lá atrás, só se ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele usou uma forma poética que todo mundo acha que é um livrinho para criança. E é, que as crianças adoram o Pequeno Príncipe, mas as sacadas daquele livro é para toda a vida. Porque, como dissemos ainda há pouco, não adianta ter diploma, certificados, aplicações, imóveis, enfim, se nós não valorizarmos os momentos com as pessoas que não são caras e especiais. Chegar em casa hoje, convidar alguns amigos, fazer um café, ou você sozinho, sente o cheiro do café, faz aquele café da tarde, sente aquele cheiro, né? Manda mensagem para alguém que há muito tempo você não fala, fala, olha, não, eu só passei para saber como é que você está, queria te dizer o quanto você é importante para mim, tá? Não espere nada em troca, porque você está passando por esse momento de transição, de transformação. Talvez o outro não esteja, está tudo bem. Está tudo bem. Fale por você. Faça a sua parte. Vamos acabar com essa coisa de ficar esperando que o outro faça a parte dele e nós não fazemos a nossa porque o outro não fez a parte dele. Calma. A nossa parte é a parte que nos cabe. Mas só se vê bem com o coração. O essencial, o que é o essencial? É aquilo que valoriza a vida, é aquilo que é o básico da vida. E o básico da vida não são as questões financeiras, materiais. São importantes. Mas aquilo que nós sentimos, o amor que nós temos e aquilo que nós vamos levar para os outros planos. Veja uma coisa interessante. Queria aprofundar com vocês, mas isso vai ficar também para um outro dia. Falar um pouco mais da projeção da consciência. A nossa consciência que sobrevive à morte do corpo. Nós temos vários relatos sobre isso, que também vale a pena nos debruçarmos sobre esse tema, para entender que nós somos energeticamente, quando eu falo energeticamente, energeticamente essa energia que anima o nosso corpo, né? Energeticamente ou espiritualmente, como queiram, nós somos infinitos e eternos. Nós precisamos entender um pouco mais. Colocar as nossas atenções e intenções naquilo que realmente importa, naquilo que realmente faz a diferença. Talvez seja por isso que Jesus nos dizia, busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Ele não queria dizer para você vender tudo que você tem, doar aos pobres e morar no mosteiro, nada disso. Mas ele queria dizer para que nós possamos viver a vida real, ao mesmo tempo nos conectando ao mundo maior, ao sentido da existência. As pessoas me perguntam, mas Hugo, qual é o sentido da vida? Eu falo assim, olha, o sentido da vida é sentir. Sentir. Sentir o cheiro da manhã, sentir o cheiro do café, viver os momentos com as pessoas que são caras e especiais. Esse é o sentido da vida. E o propósito da vida é servir. Eu finalizo aqui as minhas palavras agradecendo mais uma vez o carinho, a atenção, lembrando que, como disse, a vida pode ser mais leve, por sinal esse foi o título do meu último livro, porque a vida pode ser mais leve. Ela não só pode como deve. E para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Eu iniciei as minhas palavras e agora encerro, lembrando que, por mais que a vida não esteja exatamente como você gostaria, e Gonzaguinha nos fala sobre isso e nos enche de esperança quando ele diz, eu sei que a vida devia ser bem melhor, e ele conclui, e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita, é bonita. Então, para que a vida fique melhor, não espere as mudanças externas. As mudanças externas serão consequências, se ocorrerem. Mas as grandes transformações e as verdadeiras transformações são sempre de dentro para fora. E a vida pode ser mais leve. Depende de cada um de nós. O que nós temos já é mais que suficiente para virar o jogo. Tudo bem? Que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez, Coronel, a oportunidade, essa casa que me recebe com tanto carinho. Agradeço a todos vocês que vieram aqui, em especial meus amigos, Beth, Carla, o Etienne,
meu amigo. Que Deus nos abençoe, viu? Grande abraço a todos. Obrigado. Pergunta? Claro. Olha só, podemos dedicar um tempinho aqui agora para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando você falou da intuição, aí eu fiz umas conexões aqui, eu até entendi. Não sei se as mulheres aqui já viram, mas você tem mais para dizer para mim sobre isso. Do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. Eu acho interessante porque fala da intuição, como você colocou aí. E a mulher é isso, é muito mais isso do que o homem, intuitivo. Olha que interessante. Muito obrigado pela sua pergunta. Agora veja que coisa interessante. Eu vou contextualizar para responder, tá? Eu costumo dizer que as mulheres, quando elas desempenham o papel de mães, elas se aproximam dos anjos. O maior amor que uma pessoa, que um ser humano pode sentir é da mãe para o filho. As mulheres, né, são seres humanos, né? Mas quando ela está no papel que eu falo que é o modo mãe, ela ativa uma capacidade incrível. Tem um ponto interessante que nem toda mãe é aquela que gera do ventre. Tem as mães do coração. Tem tias que se posicionam como mãe. Às vezes a pessoa é mãe até de pet, né? Adota os pets. Então, assim, eu tenho uma paciente que ela tem, assim, 2 animaizinhos que são os filhos dela. É impressionante. Mas, voltando para a questão da intuição, quando a mãe, por exemplo, ela ativa o modo intuição, todo mundo sabe que coração de mãe não se engana. Só tem um detalhe importante, tá? Às vezes o coração de mãe se confunde com a cabeça da mulher. Olha que coisa interessante. Vou te explicar. O que acontece? A mãe fala para o filho assim, filho, não vai para essa festa. Meu coração está dizendo para você não ir, vai dar BO, vai dar problema. O filho vai, a festa é maravilhosa. Mas o que aconteceu? Na verdade, a mãe estava preocupada, que estava tendo muita violência, e ela fala para o filho, não vai. O que estava dizendo não era o coração dela. Era a cabeça de mulher, de mãe. Não exatamente de mãe, mas o pensamento de querer proteger a que cria. Então, ela confunde o que ela está pensando com o que ela está sentindo. O filho vai para a festa, é uma festa maravilhosa. Só que aí acontece de novo. E dessa vez, não é a cabeça dela que fala, é o coração. Como o filho teve a experiência anterior, que foi para a festa e foi maravilhoso, ele vai para a festa e dá o BO, dá o problema. Você entendeu? Então, nós somos, e aí que está o grande desafio, nós somos, digamos assim, nós somos bebês espirituais. A nossa capacidade de consciência é muito pequena ainda. Por isso que eu iniciei as nossas reflexões provocando a pontuação, o que é bem, o que é mal, o que é legal, o que não é, o que é certo, o que é errado. Depende muito. Mas à medida que você se aproxima da natureza, da tua essência, você começa a perceber o que são pensamentos e o que são intuições. Os pensamentos, as vontades podem e muitas vezes são errantes. Agora a intuição não. Quando você tem uma intuição forte, verdadeira, você claramente tem a certeza do que fazer ou que não fazer. O problema e o maior desafio é separar o joio do trigo. O que é pensamento e o que é intuição. Tudo bem? Tudo bem. Hugo, parabéns pela sua apresentação, foi brilhante. Minha cabeça aqui ficou um turbilhão. Deu uma confusão, quase saiu fumaça. Eu não anotei, agora no finalzinho eu fiz algumas anotações e gostaria que você comentasse sobre alguns pontos que eu vou colocar. Eu vou ler, senão eu esqueço.
Na vida, pelo menos na minha vida, eu vivo problemas maiores e problemas menores. Os problemas menores eu consigo administrar. São os problemas de saúde, são os problemas familiares, são os problemas financeiros. Mas eu tenho dificuldade de administrar e queria saber como encontrar o equilíbrio emocional para os problemas maiores da vida. Como é que a gente se equilibrar diante de tanta injustiça, de tantos problemas que a gente está vendo no mundo sem perspectiva, como ter esperança, como ter fé diante de tudo isso. Tantas informações. Tem um filósofo coreano que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, não sei se já ouviu falar, né? Onde ele fala da síndrome da fadiga da informação. Isso é uma realidade. A gente chega a um extremo que a gente não sabe que caminho seguir. E o que me afeta hoje? O que eu queria saber de você? Como encontrar o meu equilíbrio emocional diante da vida dos problemas macro, dos problemas maiores. Os problemas menores eu administro. Perfeito. Muito interessante sua pergunta. Agora veja uma coisa. Qual é o seu nome? Armando. Armando. Obrigado pela sua pergunta, Armando. Veja uma coisa interessante. Nesse momento, essa pergunta é muito complexa. Eu vou tentar resumir em 2 minutos. Veja bem, nesse momento no planeta, nesse instante que nós estamos aqui juntos, tem pessoas tendo experiências incríveis e tem pessoas tendo péssimas experiências. O dia é o mesmo. Tem pessoas que, como disse lá no início do nosso encontro hoje, vão a um determinado evento e conseguem desfrutar e diz que a festa foi maravilhosa, outros dizem que a festa foi muito ruim, sendo que a festa é a mesma. Desde que o mundo é mundo, nós temos as mesmas coisas, os mesmos desafios que nós estamos vivendo. Em Roma, na época de Jesus, por exemplo, tinha tudo que tem hoje. Falcatrua, traição, prostituição, roubo. Tudo que nós já conhecemos hoje. Aí você fala para mim assim, mas ultimamente tem piorado muito. Será mesmo que tem piorado? Veja uma coisa, as pessoas vivem mais e melhor. As dores são as mesmas, tem muitas pessoas passando fome, tem muito desrespeito, tem muita falta de ética, tem muita falta de bom senso, tem muitas pessoas que vivem olhando para o próprio umbigo, tem pessoas que sentem felicidade, até um certo prazer em fazer o mal, mas também tem pessoas que fazem o bem. O problema é que a maioria das pessoas que são do bem e de bem são muito silenciosas. Veja uma coisa, estamos aqui todos reunidos. Eu acredito que nenhum de nós aqui, pelo menos espero, seria capaz de fazer mal a um cãozinho encontrado aqui na rua. Ou nós vamos ajudar o bichinho, ou não vamos fazer nada. Mas maltratar não vamos, certo? Mas se uma pessoa maltratar, ela consegue impactar todos nós e todos aqueles que saibam disso. Então, se você parar para pensar, tem muito mais pessoas boas do que pessoas más. Só que, como disse, as pessoas más, elas comovem, elas mobilizam muito. Né? Uma pessoa que comete um delito, um crime, seja ele qual for, e agora, sobretudo, nós temos de fato a comunicação em altíssima velocidade, uma situação que acontece num determinado ponto do planeta, dependendo do grau de importância, o mundo todo em poucas horas vai ficar sabendo, ou seja, todos nós somos pequenos repórteres, de certa forma. Né? Porque temos aí um canal de comunicação que há 30 anos atrás não imaginávamos que seria possível. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala, pelo menos a maioria, tem mais de 30 anos, assim como eu. Então, a velocidade da comunicação está muito maior. A felicidade, ela está dentro de cada um de nós. A vontade de querer ajudar, querer colaborar, querer servir, ela está dentro de cada um de nós, aqueles que têm bom senso. Aqueles que já entenderam. Você lembra que eu falei qual é o sentido da vida? O sentido da vida é sentir. Sentir a vida pulsando em você, a alegria, a tristeza. Não promover a tristeza, mas acolher a tristeza no dia que você estiver triste. Porque tem dias que são de sol, como hoje, tem dias que a chuva cai. A nossa alegria e tristeza também, nossos humores também são assim. E não tem nada de errado nisso. Isso faz parte da vida. Porque se não tivesse
dias ensolarados, nós não saberíamos valorizar a chuva. E a chuva vem justamente para valorizar os dias ensolarados. Se não tivesse, por exemplo, a chuva, não teria plantações, os animaizinhos morreriam, e nós somos uma cadeia, nós vivemos num ciclo, que precisamos uns dos outros. Então, tem pessoas que falam assim, mas hoje está um dia horrível, está chovendo. Não, não está horrível não. Talvez o que falta é a nossa capacidade de perceber a beleza do dia nublado. Mas todos os dias são belos, com os nossos problemas. Porque não estamos pintando aqui um mundo de Poliana, um mundo cor-de-rosa. Não é nada disso. Mas viver os nossos desafios, abrir a janela com as suas questões a resolver e dizer ao Divino, ao Pai, a Deus, obrigado pela vida, obrigado pela força de eu poder resolver o que eu tenho que resolver. Obrigado pela minha família, que não é uma família, digamos assim, de televisão, de propaganda de margarina, mas é uma família real. Cada um com seus problemas, cada um com seus desafios, cada um com seu jeitinho, e vamos tocando a vida. Então, só concluindo, Armando, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa pequena e importante parte para colaborar. Porque se todo mundo fizesse um pouquinho, o mundo seria muito melhor. Se todo mundo, né, fizesse um pouquinho. E é muito difícil, que eu tenho um filho que tem 14 anos, e desde que ele tinha 9, 10 anos, eu venho preparando a mentalidade dele e falando assim, olha, faça a coisa certa. Não espere que o outro faça, porque muitas vezes não vão fazer. Mas faça a coisa certa. A coisa certa é sempre melhor a fazer. Não espere que o outro faça. Você procura 10 minutos, 15 minutos procurando uma vaga, mas o cara para na calçada. Né? E às vezes ele para com a frente do carro na parede e a traseira na rua. Você tem que, como eu vejo muito por aí. Aí é difícil, né? Porque você fala assim, parece que você vive num mundo que aquele que dá o jeitinho sempre se dá bem. Mas não entra nessa questão. O mundo, apesar de estar longe de ser o que nós gostaríamos que fosse, já melhorou muito. As pessoas não morrem mais de resfriado, de gripe, aos 30, 40 anos. Né? Eu já seria um coroa não, eu seria um velhinho de 90 e tantos anos, há alguns anos atrás. Eu tenho 45, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas... Eu tenho um paciente de 85 anos, está viajando, vai para a Bahia. Então, assim, uma vida, né, extremamente acelerada, cabeça maravilhosa, vai, faz exercício, faz terapia, faz isso, faz aquilo. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Claro, concordo que estamos muito distantes de ter um mundo ideal. Acho que nós ainda somos muito egoístas no quesito total, né, nos preocupamos muito com as nossas questões, mas acho que nós estamos muito melhores do que nós estávamos há 200 anos. 500 anos, há 1000 anos. Ninguém vai mais no Coliseu para ver uma fera devorar um homem ou matar o outro. Quando tem uma briga de torcida. Ninguém gosta disso. A corrupção, a traição, as drogas, tudo isso, né, ainda nos atrapalha e dificulta a nossa evolução e o nosso progresso, sobretudo moral. Mas nós estamos melhores do que antes. Então, só para concluir, eu disse que isso é uma questão muito complexa, né, precisava de muito mais tempo para refletir sobre ela, mas só para concluir, nós temos que entender que, se nós fizermos a nossa parte, já está de bom tamanho. Nós não podemos trazer a dor do mundo para as nossas costas, porque tem gente que sofre com a dor do mundo. Eu tenho um paciente que eu falo para ele, olha, você não é o gerente do planeta. Faça a sua parte. Colabore. Ah, mas ninguém faz. Não espere que o outro faça. Faça a sua parte. Fazendo a tua parte, já está de bom tamanho. Tudo bem? E olha, só para concluir essa questão, não causando um problema já é ótimo, né? Porque tem pessoas que colocam a sua angústia no dia a dia e causam problemas. Tem pessoas que não ajudam, né? Mas se não ajudar, não causando problema, já é um bom passo, né? E claro, aqueles que, além de não causar problema, colaboram com o desenvolvimento, com o bem-estar do outro, aí estaremos juntos aí nessa caminhada. Tudo bem? Obrigado. Agora a hora está chegando, né? Lá, Parabéns pela palestra. Sou psicóloga também e converso com alguns pacientes para que eles verifiquem que determinadas mochilas não pertencem a eles.
E com isso, a vida das pessoas vai ficando um pouco mais leve. Poxa, obrigado. Obrigado pela sua colaboração. E brilhante, né? É não levar um fardo que não é nosso, né? É importante entender que nós não, como dissemos, não somos o gerente do planeta. Vamos sim fazer nossa parte, vamos ajudar aqueles que tiverem ao nosso alcance, da forma que nós podemos, com o que nós temos. Essa é a nossa pequena e importante colaboração com a transformação do planeta. Bom, não vamos ter que encerrar por aqui, mas eu acho que o Hugo poderia vir aqui uma vez por mês, né? Você não sabe como foi difícil esse ano, ele mesmo está começando a pouco, ele está cheio de projetos, e graças a Deus existem vários Hugos por aí, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas o Armando, na provocação, fez com que você falasse a respeito disso. Na verdade, quando você diz que a felicidade está dentro de nós, é porque também as mazelas estão dentro de nós, né? E o homem de 200 mil anos atrás, mais ou menos por aí, 250, ele ainda é, por incrível que pareça, o mesmo homem que está hoje aqui. Ontem eu estava dando uma entrevista no jornal aí, e eu estava falando o seguinte: vocês sabiam, vou fazer só uma analogia, né? Vocês sabiam que foi um professor de história também que palestrou aqui, que falou para mim, ele falou assim: olha, o homem que está hoje aqui dominando o Brasil, o grupo que domina o Brasil, claro, mudando as pessoas, é o mesmo grupo que chegou aqui em 1808 com a família real. Com a mesma burocracia, com a mesma corrupção. Por que isso? Porque o ser humano ele não mudou na sua origem, na sua essência. E graças a Deus, porque assim como proliferam os bens, os bons, os maus, proliferam os maus, os bens, os bons também. E é isso que dá, justamente, perdeu a razão de ser a minha pergunta, porque parece hoje em dia, pelo menos para nós aqui, e nós não podemos esquecer que não vivemos no século retrasado, né? Que eu já fui do século passado, né? A maioria aqui. Parece que hoje instigam o mal. É uma frase que é muito comum: o ser perdeu a sua razão e o ter passou a ter preponderância. Isso é o que parece muito para a gente, não é? E a gente começa a ver que as gerações que vêm depois parece que estão influenciadas por isso. Hoje em dia você vê campanha, olha, eu fiquei horrorizado se alguém viu hoje também. Eu não gosto muito, não acredito muito num certo jornal, de uma certa emissora, mas apareceu um troço que vocês sabiam que na época da Guerra da Bósnia, eu quase fui parar lá, houve safari humano. Seu fim da picada. Tinham caras que pagavam $400 mil, um negócio desse assim, para ir para lá fazer caçada a outros seres humanos, que estavam saindo de casa para tentar achar comida, para tentar achar água. E era um troço até covarde, né? Normalmente quem faz isso é covarde, né? Esses bandidos que morreram aí. Morreram por mim, já morreu tarde. Sim, também. Entendeu? Não, deixa só eu ser preso. Entendeu? Então, porque o camarada que se jacta, se enche de matar o outro, você vê matanças aí que crimes não poderiam ocorrer. Então essa é a natureza humana, mas depois, ao mesmo tempo, você tem que ver com a natureza humana. Eu leio muito o Antoine Saint-Exupéry, né? É muito melhor te cativar. É muito melhor cativar. E é um livro que a gente não consegue parar de ler. Volta e meia vai lá e pega, fininho, né? Ainda cheio de desenho dentro, né? Vai lá, né? Você é responsável por tudo que cativa. Eu procuro ter isso como lema na minha vida. Eu tenho um monte de lemas aí na vida. Eu acho que a minha natureza humana está mais pro lado do bem do que do mal. E o que você acha, Uzi? Você que me conhece desde... Aquele lá foi meu instrutor. Não adianta se esconder, não. É você mesmo, Uzi.
Eu estou dizendo que eu acho que a minha natureza não está para o lado ruim, não, está para o lado melhor. Como você foi meu instrutor, você pode dizer. Eu acho que naquela época eu era tenente. Bom, o Hugo, como eu disse, iniciando minhas palavras, eu acho que eu devia vir aqui uma vez por mês, pelo menos, que é uma injeção de ânimo. Eu tenho certeza que todos nós aqui vamos sair engrandecidos e de bem com a vida. Isso é o mais importante, né? Meu tio dizia, foi no dia da morte do meu pai, nós estávamos andando dentro do cemitério, ele queria me consolar, e andando por dentro do cemitério, assim, vi lá no cemitério de Irajá, tinha um mausoléu, tudo caindo aos pedaços. Ele falou assim: o que você achou disso daí? Eu falei: bom, isso já foi bonito, né? Hoje em dia está sendo todo quebrado. Não há nada que o tempo não dê jeito. Então é a grande mensagem que você passou para a gente, né? Então eu fico muito feliz quando você vem aqui. Eu estava ansioso pela sua palestra. E para você pendurar lá, vou te dar mais um diploma. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade, sempre uma receptividade. Eu peço mais uma salva de palmas. Agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Olha, só vou fazer aqui uma lembrança aqui. Eu vou colocar no grupo, mas no dia 19 nós vamos fazer a reabertura do nosso Salão Nobre. E vale a pena ver. E eu acho que o ponto alto vai ser justamente a exposição do nosso acervo, que vai ser colocada lá. Então estão todos convidados a partir de 13h30 no dia da bandeira, dia 19. Tá ok? Todos convidados. E a nossa última palestra, você vai querer falar alguma coisa? Não, por enquanto não, né? Nossa última palestra será com o Dr. Paulo César Frutuoso.